Vamos à segunda parte do que eu chamei de expansão da consciência, que é onde nós vamos tratar, né, de assuntos relacionados à doença, à cura, saber como nós já soubemos no primeiro episódio, como a cura, como a doença se instala, né? O que é uma doença, que é o desequilíbrio energético, o que significa, né? Como esse equilíbrio energético age e quais a sua forma de agir, por onde ele começa, por onde ele termina. Também falamos de como ele se instala, né? Efetivamente, quais os passos para ele se instalar. Então, terminando a parte de doença, eu vou dar uma recapitulada para que a gente possa gravar isso definitivamente. Quando um desequilíbrio energético ocorre, a primeira coisa que os sensíveis, os sensitivos costumam perceber são pequenos tremores na energia, não na pele, não é na pele, não é no seu corpo físico. São pequenos tremores na sua aura. E isso, de alguma forma, faz com que a gente veja algumas situações mais distantes meio embaçada. Então, esse é o primeiro ponto, ela está se instalando na sua aura. A doença, o desequilíbrio energético está se instalando na sua aura. Depois todo o processo, você continua errando, você continua praticando as mesmas coisas, você não se preocupa com as mudanças que precisa fazer na sua vida, isso vai se aprofundando cada vez mais, toma conta do seu corpo espiritual, depois toma conta do seu corpo mental, até que chega no corpo físico. Chegando no corpo físico, a manifestação nem sempre é a dor. A primeira manifestação no corpo físico nem sempre é a dor. Muitas vezes é, mas algumas vezes são desconfortos. Você começa a perceber que de alguma forma o seu corpo não está reagindo igual sempre esteve. E é nesse ponto que você tem que se atentar que a melhor coisa a fazer é buscar a origem do problema e não a solução da dor ou dos efeitos que o seu estado físico percebe. Aí, o certo seria, você sentiu que está com desconforto, está apresentando algumas sensações que não são comuns, pare, procure um lugar isolado, sente-se, feche os olhos e procura sentir onde está refletindo aquele mal-estar, aquele incômodo no seu corpo. Porque se você souber onde, fica mais fácil de um terapeuta holístico te dizer, olha, aconteceu isso por causa disso, disso. Foi na minha garganta. Então, na sua garganta, provavelmente foram palavras que você repetiu muitas vezes, de alguma forma, ou blasfemando, ou esbravejando contra alguém, ou criticando a pessoa, e a tendência natural é de que ela se instale no lugar que você mais atua, então seria a garganta. Um problema no fígado, em via de regra, são mágoas muito profundas que você teve de alguém ou de você mesmo inconscientemente e que não soube que eram mágoas, ou seja, não se apercebendo do problema, automaticamente você criou um canal dentro da sua aura para que viesse de fora para dentro, essa mágoa fosse perfurando sua aura, perfurando seu corpo espiritual, perfurando seu corpo mental e se instalasse no seu fígado. Bom, basicamente é isso. Eu só queria recapitular para não deixar brechas. A pergunta mais feita durante a semana foi pelo Messenger. Acho que foram 11 ou 12 pessoas que perguntaram a mesma coisa.
que se refere a acidente. Um acidente qualquer, um acidente doméstico. Escorreguei na escada, quebrei 3 costelas. Fui sair do carro, fui fechar a porta, esqueci o dedo lá, a porta prensou meu dedo no batente do carro. Estava assistindo meu filho brincar na sala, eu escorreguei, caí e machuquei a lombar. Então a pergunta mais comum entre as perguntas que eu recebi, todas foram respondidas, absolutamente todas foram respondidas, foi a de acidente. Ocorre que o acidente não é efetivamente um problema de cura. Lógico que ele vai precisar ser sanado, que ele vai precisar ser curado, mas não é um problema que você acabou desencadeando contra você. Em via de regra, na sua grande maioria, o acidente é alguma coisa que você deixou no seu passado, que não precisa ser nesse passado recente, nessa vida, pode ser em outra, que se manifestou nesta vida aqui. Vamos dizer que você, quando criança, resolveu pegar o dedinho do seu irmão e apertar com um alicate e machucou o dedo do seu irmão. Se aquilo, durante algum tempo, ficou remoendo na sua cabeça e criando um karma, acabou criando um karma, uma hora você tem que pagar por isso. E aí você vai subir numa escada para limpar um lustre, para limpar uma janela, escorrega e cai, pronto, quebra 2, 3 costelas. É um karma que foi cumprido. Então, em via de regra, o acidente, não que não possa ser, pode realmente ser alguma coisa que você acabou plantando inconscientemente e acabou refletindo numa queda, um machucado, uma quebra de perna, uma quebra de braço, uma quebra de um dedo, na quebra de costelas. Isso efetivamente é muito raro. Em via de regra, é algum dano que você causou a alguém, a outra pessoa, consciente ou inconscientemente, e que precisa ser restaurado. Então, a maioria dos casos que eu tive que responder foram relativos a karma. Então, o karma, ele não é, em vias de regra, um processo para ser curado, ele já é a própria cura. Quando ele estoura em você, quando ele ocorre com você, já é a própria cura do karma, já é o cumprimento do karma. Ele já está sendo pago, vamos dizer assim. Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Ainda eu volto a repetir, o nosso objetivo era de fazer uma live com interação de todas as pessoas, que as pessoas pudessem, durante a live, se manifestar, mandar perguntas, mandar alguns lembretes, tecer algumas críticas, para que a gente pudesse responder ao vivo no ar. Mas existe um empecilho de que, para se fazer isso, é necessário ter no mínimo 1.000 inscritos. Na semana passada nós tínhamos 26 e hoje nós temos 43. Né? Então ainda falta um pouquinho para a gente chegar a 1.000, mas quando chegarmos a 1.000, as lives, em via de regra, todas as lives serão ao vivo. Inclusive a live de curas do Mestre Hilarion. Ok? Então vamos falar sobre autoconhecimento. Por que é necessário você começar a se conhecer? O princípio básico do autoconhecimento é: quando você conhece com o que você está lidando, fica mais fácil de você compreender todas as situações e nuances de um determinado caso. Então, o autoconhecimento, ele é bom porque ele te mostra quem você é. E quando você sabe exatamente quem você é, você desvendou todo o mistério da sua vida. Você descobre para que você está aqui. Por que você precisa de determinadas situações, o que fazer com determinadas situações, tudo isso começa a te vir à mente. E o autoconhecimento, existem diversos processos em que a gente pode desenvolver o nosso autoconhecimento, quer dizer, começar a se conhecer melhor. Mas o mais fácil é a meditação, é o menos trabalhoso, é o que demanda menos tempo,
né, ao longo da sua vida, o que demanda de muito menos tempo, e é um processo muito você com você mesmo. Então você não vai estar sob a influência de terceiros, né? Nós vamos fazer um exercício aqui de meditação, não hoje, mas nós faremos um exercício de meditação. Deixa eu passar para vocês a matéria toda, e depois que eu passar tudo sobre cura, aí nós vamos começar alguns exercícios. Então é importante que você saiba que o autoconhecimento te traz a condição de você descobrir tudo aquilo que você precisa saber a respeito da sua vida. Por que você fica nervoso no momento em que não precisaria ficar? Por que você xinga no momento que você está nervoso? Por que você não tolera determinadas pessoas? Por que determinadas pessoas não vão com a sua cara? Tudo isso você descobre com o autoconhecimento. E a meditação realmente é o método mais fácil. Existem processos de regressão que você pode fazer, muitos terapeutas fazem. Existem processos de onde você faz uma reprogramação mental, né? Você trabalha determinadas frases todos os dias, até que isso faça parte do seu cotidiano, essas frases entrem na sua vida de tal forma em que elas passem a ser verdade, e aí você vai modificando o seu caminhar, vai fazendo com que o seu trilhar fique mais suave. Existem diversos processos, mas eu ainda acho que o mais fácil e que não sofre influência de ninguém e que também não tem custo é o da meditação. Nós vamos chegar nos exercícios, quando chegar nos exercícios vocês vão perceber muita coisa que está dentro de você, está ali do seu lado, está na sua cara e você não percebe. Nós vamos chegar lá. Bom, então, o porquê do autoconhecimento? Porque é o caminho mais rápido para você descobrir o sentido da sua vida, descobrir quais são os seus problemas, quais são as curas que você precisa fazer, quais são os estágios que você vai ter que ultrapassar para se sentir cada vez mais feliz, quais são os obstáculos que determinadas situações lhe trazem, quais são as suas reações que podem ser evitadas, que podem ser controladas. Então o autoconhecimento vai te dar a ferramenta necessária para você lutar contra qualquer tipo de doença, principalmente as doenças da mente. Nós estamos num mundo em que hoje cerca de 82% das pessoas têm problemas de doença ou de desequilíbrio energético, como eu prefiro chamar, por conta do seu cotidiano, por conta da sua forma de viver, porque não se esmera em amar-se como deveria. Lógico, pessoas que passam a vida inteira sofrendo uma lavagem cerebral nas religiões, em todos os lugares, que acabam achando que amar é egoísmo. Amar verdadeiramente a si próprio não é egoísmo. Egoísmo é quando você coloca a vontade do seu ego em primeiro lugar. Você começa a aparecer. Não, também tem que verificar, jogar com parâmetros, né, para saber o que é aparecer. Um artista ele precisa aparecer, porque se ele não aparecer ele não come, né? Se ele não tiver uma boa atuação e for convidado para novos trabalhos em que o objetivo é aparecer, ele não vai comer. Então, quando você tem uma pequena sociedade, vamos dizer, a sua religião, o seu grupo de trabalho, os seus amigos do seu bairro, o seu grupo de escola, como eu tenho um há 50 e poucos anos, né? Que estamos juntos. Quando você tem uma sociedade, seja ela pequena ou grande, mas seja uma sociedade que de alguma forma você sente necessidade de se sobressair sobre os demais membros, aí é o ego falando. Mas amar-se a si próprio não é defeito do ego, é uma das
uma das primeiras coisas que você descobre com o autoconhecimento. Se você só pode doar aquilo que você tem. Ninguém consegue, se a sua conta bancária tiver 12 reais. Por que não consegue? Porque não tem. Então você não pode amar a ninguém se não se amar primeiro. Você pode achar que está amando, mas no primeiro inconveniente, na primeira desavença que haja entre opiniões, na primeira soprada que alguém der na sua orelha, aquela pessoa, você já vai estranhar, você já vai mudar os seus conceitos sobre a pessoa que você está ajudando, que você está amando. Porque efetivamente você não se ama. Quando a gente se ama, a gente nem percebe mais que está ajudando os outros. A gente nem percebe mais que se preocupa com o outro. A gente nem percebe mais que de alguma forma a gente está se privando de alguma coisa em benefício de um terceiro. Por quê? Simples. Porque entra no seu automático. Quando você se ama de verdade, tudo entra no seu automático. Inclusive o que se chama de boa sorte. As coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a aparecer na sua frente como se fossem milagres. O milagre existe. O milagre de fato existe. E ele mora dentro de você. O que você precisa ter convicção é de que se você não tem, você não pode dar. Então a pessoa mais importante da sua vida, eu digo isso para todos os meus clientes, eles já estão cansados de ouvir isso, mas é verdade. A pessoa mais importante da sua vida é você. Não existe ninguém mais importante do que você. Se você não toma consciência de que você é a pessoa mais importante da sua vida, você nunca vai amar um outro, verdadeiramente. Amar de corpo e alma, como se fala. Não tem como. Então, o primeiro ponto do autoconhecimento é que você vai descobrir que se você não se amar, você dificilmente vai ter boas relações. Uma das perguntas, foi até curioso isso, ainda bem que eu lembrei agora que eu tinha me programado para comentar. Já está no 7º relacionamento marital e não consegue manter o seu casamento. O casamento está degringolando. É o típico caso de alguém que não se ama. Porque quando você se ama, você consegue começar a observar e dar preferência, porque também é uma escolha, dar preferência a valorizar os pontos fortes da pessoa e não os pontos negativos. Porque você vai descobrir, quando você faz o seu autoconhecimento, quando você começa a entrar no seu autoconhecimento, você descobre primeiro que você tem que se amar, acima de qualquer coisa. E aí você começa a perceber que você tem um monte de defeitos, sabe? Ninguém gostaria de dizer, de que alguém dissesse pra gente, você tem um monte de defeitos. Mas é a pura verdade. Nós somos absolutamente imperfeitos. Nós temos uma infinidade de defeitos. Só que quando você começa com o seu autoconhecimento e começa a descobrir que amor por você é o primeiro ponto, você começa a perceber que se você não se perdoar, você não vai perdoar o outro. Se você não amar, você não vai amar o outro. Se você não relevar, deixar de lado, momentaneamente, alguns dos seus defeitos, você não tem como valorizar as qualidades do outro, porque você só vai enxergar defeitos. Então o autoconhecimento é fundamental para a cura. Se você é um terapeuta holístico, é uma das primeiras regras que você descobre, é de que sem amor próprio não há cura. Não tem como se curar. Nem você interagir com o seu paciente, fazer com que ele se cure, e nem ele se autocurar. Não existe essa possibilidade.
Então, o primeiro ponto é amor. Você precisa se amar. O segundo ponto, nós também já mencionamos aqui agora mais brevemente, é o respeito. Quando você respeita os seus limites, e entenda-se por limites, aquilo que você ainda não conquistou em você, aquilo que você ainda não melhorou em você, porque tudo pode ser mudado, tudo pode ser modificado para melhor, para te melhorar como pessoa e melhorar o seu ambiente. O seu ambiente, eu digo, tudo à sua volta, absolutamente tudo à sua volta. Tudo pode ser melhorado, mas sem respeito, você não consegue. Então, depois que você se ama, a primeira coisa a fazer é se respeitar. Entender quais são os seus limites, entender qual é o tamanho do seu pavio, se você é muito nervoso, se você não é nervoso. Descobrir métodos de combater esse nervosismo. Existem vários, né? Os livros estão aí para ensinar a gente de que tudo pode ser mudado, realmente pode ser mudado, tudo pode ser transformado, tudo pode ser transmutado, toda a energia pode ser transmutada. Uma energia boa pode ficar ruim. Uma pessoa boa, que é só boa, só tem amor, só tem coração, não consegue enxergar as coisas em seu benefício próprio, só consegue enxergar as coisas em benefício do outro, ela pode se tornar uma pessoa ruim. Quando ela descobrir que ela está deixando de se valorizar e ela não se perdoar por isso. Por isso é que eu digo, não adianta você fazer pelo outro sem antes ter condições de fazer por você. Não adianta você amar o próximo se você não se amar, porque tudo que você fizer vai ser imperfeito. Tudo que você fizer vai ser imperfeito. E pode até gerar mais problemas do que se você não amasse o outro. Então o respeito é a mesma coisa. Se você não se respeitar, não respeitar as suas qualidades, se você não conhecer os seus defeitos, não traçar um plano de trabalho onde você vai combater cada um desses defeitos, a tendência natural é de que você não tenha êxito. É o mais provável que você não tenha êxito. E para ter êxito, é fundamental o respeito. Então, o segundo ponto é o respeito. Terceiro ponto é, já que você se ama e já que você se respeita, o que você precisa ter em mãos é um dicionário das coisas que você precisa mudar. Então, eu não posso ver meu vizinho, que eu já falo do outro vizinho que fez barulho ontem, que já reclamou outras vezes de mim e por causa disso eu estou me vingando, eu estou reclamando dele, eu estou fazendo fofoca dele, eu estou criticando coisas que ele não tem, eu estou inventando coisas sobre ele. Então você precisa criar um planejamento para corrigir os seus defeitos. O autoconhecimento vai tirar todos os seus defeitos de mão beijada. Vai te entregar assim, Tó, esses são os seus defeitos. Agora cabe a você, com a sua força de vontade, fazer jus ao fato de ter encarnado nesse planeta e fazer as correções que precisa fazer. O quarto ponto são os seus desconfortos. Você começar a sentir, entender e ouvir sua voz interior te dizendo o que te incomoda. Isso também merece uma relaçãozinha. Você escrevendo gradativamente o que te incomoda. Porque à medida em que você descobre aquilo que te incomoda, você descobre por que do incômodo. Também na meditação. Eu vou meditar daqui a 10 minutos. Assim que terminar o vídeo, 10 minutos depois eu vou dar uma respirada, vou dar uma energizada e vou meditar. Se eu tiver uma listinha na mão daquilo que eu preciso mudar, eu entro na meditação já ciente do que eu quero corrigir. Então esse é o quarto ponto. E o quinto e último ponto do autoconhecimento é você saber que tudo tem um tempo.
Se você não está conseguindo agora, não é que você não vá conseguir. Se você não tem o resultado imediato, não é por demérito seu, não é por falta de vontade sua. Você não conseguiu porque não conseguiu ainda, não chegou a hora. Tudo tem um tempo. E em via de regra o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Ou do nosso Criador, do seu Senhor, ou do universo. Entenda como você quiser, mas o tempo é da divindade, não é seu. Você tem o seu tempo, que você pré-estabeleceu antes de encarnar. Mas dentro desse tempo, você tem que fazer as correções que você quer. Senão você vai voltar aqui milhões e milhões de vezes desnecessariamente. Então esses são os 5 pontos. Depois, mais para frente, eu vou gerar uma apostilazinha sobre isso e vou enviar para aqueles que me acompanharam, que acompanharam esses vídeos. Eu tenho uma relação através dos comentários, né? Eu sei exatamente quem está assistindo, quem está participando. A gente tem uma ferramenta aqui que eu meço o tempo médio que a pessoa ficou no ar e através desse tempo eu vou mandar uma apostilazinha para a pessoa não esquecer. Bom, então nós falamos sobre o autoconhecimento. Por que é importante que você tenha acesso ao seu autoconhecimento? Que você busque incessantemente se conhecer. Porque você, depois de um certo tempo que você está meditando, vamos dizer uns 8, 9 meses, você começa a perceber instintivamente quais são as coisas que te levam ao desequilíbrio, que te proporcionam um desequilíbrio energético. E essa mesma intuição vai te dizer o que você precisa fazer para se afastar, para evitar que essa energia te contagie, para evitar que essa energia te contamine, para evitar que de alguma forma você esteja no caminho de gerar uma doença para você. Então a energia em equilíbrio é assim. O corpo humano tem cerca de 70% a 80% de água. Todo mundo sabe disso porque aprende na escola. Da mesma forma, o corpo humano tem cerca de 70% a 80% de energia positiva. Mas tem um restante de energia negativa, 20% a 30%. Precisa ter, para manter o universo em equilíbrio, para manter o seu universo em equilíbrio, para se manter em equilíbrio, precisa ter. E saber equilibrar sua energia só pode ocorrer depois que você tem o princípio do seu autoconhecimento. Você só vai começar a saber o que te faz mal e o que te faz bem quando você já entrou no seu autoconhecimento. Você não precisa ter o seu autoconhecimento 100% revelado, ou seja, se conhecer 100%. Mas você precisa ter as condições adequadas para que a tua intuição te fale e você acredite. Então, você vai descobrir que estar com a energia em equilíbrio significa que você está bem e propenso a ser feliz todos os dias. Essa propensão à felicidade, ela é inata do ser humano, ela já faz parte da gente. É que a forma como nós somos criados, as condições em que nós somos criados vão desvirtuando muita coisa da vida da gente. Mas nós somos deuses, né? Nós somos perfeitos. Nós nascemos para ser perfeitos, né? Fomos nos piorando ao longo do tempo, o que é verdade. Fomos nos piorando ao longo do tempo. E a influência da nossa sociedade básica, que é a família, ou os amigos, ou os primos, ou a sociedade do bairro, ou a faculdade, a escola, os amigos de adulto. Essa influência, ou seja, a gente vai assimilando algumas características
que vão nos piorando. Não porque as pessoas com as quais nós convivemos sejam ruins, não é isso. Mas também é uma característica nossa, do ser humano, assimilar aquilo que gosta e aquilo que não gosta. Porque todo esse processo é feito, o ponto de partida dele é a mente. Então se você vê uma pessoa que vive com o nariz escorrendo e aquilo te incomoda, não tenha dúvida que num pedaço da sua vida você vai ter o nariz escorrendo. Porque você está pensando constantemente naquilo e vai acabar atraindo para a sua vida. Você vai ter um problema, mesmo que seja temporário, superficial, em que você vai estar com o nariz escorrendo. Não estou falando de gripe, estou falando de estar escorrendo numa quantidade e não para. Né? Mesma coisa, você vê uma pessoa que só fala palavrão, e ela faz parte do seu convívio, naturalmente, mais cedo ou mais tarde você vai soltar um palavrão. Nós assimilamos tudo aquilo que gostamos e aquilo que não gostamos porque a nossa mente registra todas as coisas que nós gostamos e todas as coisas que nós não gostamos. Cabe a nós, como indivíduos, como seres divinos, escolher no que prestar atenção e no que não prestar atenção. Não é porque eu tenho um amigo que só fala palavrão, ou que é fofoqueiro, ou que, sei lá, de vez em quando ele rouba alguma coisa, assim, rouba por roubar, sabe, aquelas coisas que a gente nem entende por que a pessoa faz, mas acaba fazendo, rouba uma besteira, rouba 2 cigarros do maço da gente, rouba um bibelô que está ali em cima do balcão, em cima da mesinha, sabe? Os cleptomaníacos, né? A gente nem sabe por quê, mas não é porque você tem pessoas ligadas a você que mantenham esses defeitos que você precisa manter. Tudo é uma escolha. Você vai escolher qual é o caminho que você tem que trilhar. Você vai escolher o que pode fazer parte da sua vida e o que não deve fazer parte da sua vida. É muito importante que a gente não esqueça o que é uma doença, o que ela significa, como ela se instala, que a melhor ferramenta para combater qualquer tipo de doença é o autoconhecimento, e que o autoconhecimento vai te levar a aprender a equilibrar a energia, ou seja, ser afetado por aquilo que você permitir, né? E não ser afetado por aquilo que não te interessa. Vai te dar uma consciência mais apurada, vai te dar uma intuição mais apurada, vai te dar uma capacidade de se relacionar muito melhor. Então nós chegamos hoje ao 5º item, ainda temos mais 4 itens para depois começar os exercícios. Então temos pelo menos mais 4 lives para serem feitas. Deixem suas perguntas aí, eu vou editar esse vídeo, vou colocar lá no canal do YouTube, que eu peço que vocês vão lá depois. Bom, eu vou tirar esse vídeo do ar no Facebook assim que eu editar o vídeo lá pro YouTube. Porque eu gostaria de fazer essa interação com vocês, de estar conversando, de estar ouvindo a opinião de vocês, de estar sentindo o que vocês acham de melhor, o que acham sobre aquilo que eu falei, as contestações que vocês façam. Isso é importante, porque eu também quero crescer. E com a opinião de vocês, eu também vou crescer. Então, assim, nós ficamos combinados. Enquanto eu não tiver 1000 inscrições no canal do YouTube, né, o Mestre Hilarion não tiver esses 1000, nós não vamos ter como fazer essa interação. Já me mostraram até outras ferramentas, mas para dizer a verdade, são complexas de alguma forma, elas são complexas para a maioria da população brasileira. Então, eu vou resolver o meu problema, mas não vou resolver o problema de quem quer interagir comigo. Então eu vou ficar mesmo com o canal do YouTube. Então é aquilo que eu estou dizendo para vocês. Se quiserem comentar aí embaixo, podem comentar. Mas assim que eu editar o outro vídeo, eu tiro esse do ar, coloco no canal do YouTube e eu prefiro que vocês comentem lá.
E se inscrevam no canal do Mestre Marion, curtam as músicas, curtam as coisas que tem lá no canal. Nós vamos, à medida em que for o tempo passando, nós vamos criar novos modelos de exercício, vocês vão ter um canal completo na área holística para se curar e para curar o seu semelhante, se assim o desejar, ok? Então, uma boa noite a todos, obrigado pela presença de todos. Era para levar até pelo menos 21h40, mas tá bom, o que a gente tinha para dizer hoje nós já dissemos, nós fomos até a energia em equilíbrio. Eu vou dar uma retocada nisso na próxima live. Eu vou reabordar isso para a gente não perder o fio da meada e a gente entra na parte de alimentação, que é o próximo item, né? A gente entra na parte de alimentação e aborda essa parte de alimentação. Então, muito obrigado pela presença de todos, de todo o meu coração. Agradeço também sempre a presença da bem-amada Fraternidade Branca na minha vida, em especial meu mestre Elmória, o mestre Marion, a todos os mestres, a toda a bem-amada Fraternidade Branca. Namastê, uma boa noite, até a próxima semana. Até quinta-feira, né? Quinta-feira a gente tem a live de curas. Namastê.